Passando para dizer que eu avisei. Segura essa. O São Paulo deixou muita gente da mídia com as calças na mão depois do que aconteceu ontem. E nós precisamos conversar sobre isso seriamente. E o recado que eu vou mandar através desse vídeo aqui vai cair como uma bomba para boa parte desse povo aí. Me aguarde. E também vou refutar uma narrativa torta que estava correndo à internet, que o São Paulo estava com medo de enfrentar um rival na próxima fase. E você tem ideia de quem seja esse rival? Eu vou soltar uma dica aqui e quem pegar, pegou. Presta atenção. Esse rival foi um dos clubes que nos últimos 2 anos mais somaram pontos através dos erros ocasionais da arbitragem. Tá difícil, né? Bom, eu tô vendo que vai dar muita polêmica isso aí, só que eu não posso correr desse assunto. E eu posso te garantir que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou. Então vale o seu like, se você puder deixa o poderoso joinha para a plataforma entregar esse vídeo para mais pessoas. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Palmeiras vai enfrentar o Santos Ruivo, chamado Capivariano, Red Bull Bragantino e São Paulo e Portuguesa versus Corinthians. Tá bem fácil de ler esses confrontos, né? Eu acho que estamos em comum acordo que o Palmeiras, como sempre, pegou o adversário mais fraco. E o confronto mais difícil é esse entre Red Bull Bragantino e São Paulo. São 2 clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. Você concorda comigo ou tem alguma objeção? Embora isso que eu falei nem parece uma opinião, parece uma constatação, então não é difícil todo mundo concordar. E agora eu vou te mostrar uma opinião que já está quebrando a internet e vem do ex-jogador Ilcinho, que agora trabalha na mídia esportiva. Não vejo Palmeiras, Corinthians ou Santos jogando melhor que o São Paulo. Esse São Paulo é bem diferente daquele que perdeu para o Palmeiras. E se for campeão no Paulista, não há nada de errado. E essa opinião do Ilcinho tem muito a ver com algumas questões que eu vou abordar nesse vídeo. Virando a página, estava eu aqui observando as movimentações na internet depois da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e eu percebi que muitos torcedores de clubes rivais estavam desdenhando do São Paulo, porque na cabeça deles o São Paulo ganhou apertado, com toda a dificuldade do mundo da Ponte Preta, que só fez 1 ponto no campeonato. E se eu não tivesse assistido esse jogo e não tivesse por dentro de tudo o que está acontecendo, fatalmente eu ia concordar com eles e achar que o São Paulo não está valendo mais nada. Porque afinal de contas é um fato. A Ponte Preta não ganhou de ninguém, somou apenas 1 ponto. Se você pegar uma bola de basquete e acertar a cesta, você já somou mais pontos que a Ponte Preta no campeonato todo. A minha tia, no bingo da família, fez mais pontos que a Ponte Preta. E o São Paulo tem aquela fama de ressuscitar defuntos, né? Eu acho que o Viagra deveria patrocinar o São Paulo. Mas tem o outro lado da moeda que vale muito a pena a gente analisar, e eu não tô vendo ninguém falar sobre isso. Dos últimos 6 jogos, contando com esse último aí, foram 3 vitórias para cada lado. Dos últimos 4 jogos lá no Moisés Lucarelli, o São Paulo ganhou apenas 1 e perdeu 3. Notou que existe um grau de dificuldade para o São Paulo quando joga contra a Ponte Preta? Só que dessa vez foi diferente dos outros jogos. O São Paulo jogando no modo tanto faz, meteu 2-1 neles. E poderia ter sido muito mais, é que o São Paulo de novo perdeu muitos gols. E sem exagero, viu? O São Paulo foi muito melhor que a Ponte Preta, dominou em todos os scouts, jogando no modo tanto faz. Agora imagina se São Paulo liga o modo turbo que nem jogou contra o Grêmio. Aí acabou, era de 5 para cima. Mas aí eu te pergunto, precisava fazer isso? Jogar tudo que tinha, desgastar os jogadores só para convencer aquele pessoal que viu Miller, Raí, Zete, Palhinha e por aí vai? Precisava terminar de derreter um clube que foi esfarelado por uma péssima diretoria e está caindo aos pedaços? Está no transfer ban, não consegue contratar ninguém. A Ponte Preta está acabada, meu amigo. A Ponte Preta é apenas mais um dos vários clubes brasileiros que tem aí o seu valor na história futebolística do país, que revelou grandes jogadores, enfim, que está sendo destruído por gananciosos. E por gostar muito de futebol, eu desejo que a Associação Atlética Ponte Preta encontre forças para superar esse momento difícil e aos torcedores que não abandonem o clube em hipótese alguma. Conclusão. Com um golaço do Lucas Ramon, o nosso novo lateral direito, e foi o primeiro dele pelo São Paulo, e com o gol do Caleri, foi o 6º em 10 jogos nessa temporada, São Paulo venceu por 2-1 a Ponte Preta, e agora vai lá
para Bragança, na terra da linguiça, enfrentar o Red Bull Bragantino. Só que tem um detalhe. Enquanto São Paulo vencia a Ponte Preta e o Palmeiras apanhava para o Guarani, o confronto seria Palmeiras e São Paulo na próxima fase. Ficou aí uns 40 minutos assim. E foi nesse tempo que eu li e ouvi uma tonelada de merda na internet. Você não tem noção. Uns já estavam dando o São Paulo como eliminado, e outros dizendo que o São Paulo estava com medo do Palmeiras. Pera lá, né, meu? Medo do Palmeiras? Se isso fosse dito há 4 anos atrás, beleza. Naquela época, o Palmeiras praticava um bom futebol, conquistava títulos. Mas parece que isso acabou, hein? Porque de 2024 para cá, se não for o dedo da arbitragem, o Palmeiras para no meio das tabelas. E quer saber de uma coisa? No Choque Rei, eu tenho medo da arbitragem, não do Palmeiras. O Palmeiras é o clube mais beneficiado através dos erros deles. E o São Paulo é o mais prejudicado de longe. E quando tem o Choque Rei, o São Paulo, na maioria das vezes, é roubado futebolisticamente falando. Todo mundo sabe disso. A diferença é que o Palmeiras sabe fazer uma pressão. É a diretoria, é a comissão técnica, são os jogadores em campo e os árbitros morrem de medo disso. Eles não têm personalidade. A maioria, tá? Já o São Paulo é nota que eles emitem, mandam carta para a CBF. São Paulo ainda manda a carta. Se bobear, até amarram na pata de um pombo correio e jogam. São Paulo não grita, São Paulo sussurra. E poucos perceberam, mas o Palmeiras já começou a fazer uma pressão, ainda que tímida, mas já está acontecendo. E está saindo da boca do Abel Ferreira. Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que há um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Agora basta o artista do Vitor Roque pular na área, o árbitro vai marcar pênalti sem precisar do VAR. E para quem acha que o São Paulo estava com medo do Palmeiras e queria evitá-los no mata-mata, o Hernan Crespo falou sobre isso. O calendário já incomodou bastante. Já jogamos com Santos, com Palmeiras, com Flamengo, com Corinthians. Então, outra vez mais, vai ser um prazer. E para ser bem sincero aqui, o confronto contra o Red Bull Bragantino, para o São Paulo, é mais difícil do que jogar contra o Palmeiras. Ainda mais lá em Bragança, na terra da linguiça. Rapaz, eu não sei o que acontece lá que o São Paulo não consegue ganhar dos caras. Parece que enterraram uma linguiça, quer dizer, parece que enterraram um sapo lá, meu, com o nome de São Paulo. O São Paulo não consegue fluir jogando lá dentro. E agora até o Cleiton, o goleiro, tá batendo pênalti. Você viu? Mas como eu disse no início do vídeo, Red Bull Bragantino e São Paulo é um confronto de Série A do Campeonato Brasileiro. E não é vergonha nenhuma se o São Paulo for eliminado por eles, tá? Eu já tô adiantando essa conversa porque poucos estão preparados para isso e muitos vão cair na ladainha dessa mídia clubista e tendenciosa. Eu já estou enxergando o que vai acontecer daqui para frente. Se o São Paulo ganhar, para eles é só mais um jogo, mas se o São Paulo perder, se prepara, viu? Porque falar mal e merda do São Paulo é um prato cheio para eles. A propósito, cadê os falastrões da mídia que diziam que o São Paulo ia cair para a Série B do Campeonato Paulista? Sumiram? Cadê essas vergonhas que se submetem ao ridículo por causa de audiência? Desapareceram? Evaporaram ou já estão modelando esse discurso pobre e raso para o Campeonato Brasileiro? Meu amigo, eu podia chamar esse povo de burro, porque para trabalhar no meio esportivo e tratar o rebaixamento do São Paulo no Campeonato Paulista como uma hipótese real, é pura burrice. Só que de burro, esses caras não têm nada. E é muito pelo contrário. Eles aprenderam através das redes sociais o que fazer para obter engajamento. E essas narrativas que colocam o São Paulo na Série B atraem muita audiência, sabe por quê? Porque mexe com o desejo dos rivais. E os torcedores de clubes rivais usam isso para resenhar. Compartilham, tiram sarro e tá tudo bem. Futebol é assim. Mas o São Paulino, rapaz, o torcedor do São Paulo fica muito preocupado com essas coisas aí. E o torcedor São Paulino que retransmite essas baboseiras que ouvem por aí, não tem culpa nenhuma não, porque torcedor é assim. Geralmente, o torcedor acompanha o clube que torce. Ponto. Com raríssimas exceções, mas a maioria esmagadora da torcida não vai assistir Noroeste e Velo Clube, Ponte Preta e São Bernardo, para ter ali um grau de comparação. Não, ele assiste os jogos do São Paulo. São Paulo ganha uma, empata outra e perde duas, tá um cenário de caos na cabeça dele. Aí fica o pessoal da mídia tacando lenha na fogueira, alarmando todo mundo, o pessoal da mídia segmentada berrando, batendo imóveis, ficando rouco, rodando pirueta na tela, aí acabou. Mas é muito comum isso daí porque dá audiência, tá? Não tem só no São Paulo, não, tem para todo mundo. Só que o São Paulo, até por ter muitos torcedores, a intensidade é diferente.
Mas tirando Flamengo e Palmeiras, meu amigo, todo mundo é assombrado com esse tal do fantasma da Série B. Todo mundo. Mas uma observação. É proibido falar sobre o rebaixamento dos clubes? Não, é evidente que não. Desde que seja uma possibilidade real. Um exemplo, o time está lá embaixo na tabela, está na zona de rebaixamento, faltando 10 rodadas para terminar o campeonato e ele não consegue sair, está lá há 15 rodadas, não sai de lá. É uma possibilidade real, é o alerta vermelho apitando. Agora, colocar isso em pauta e começar a discutir possibilidade de rebaixamento nas primeiras rodadas do campeonato, o time perdeu uma, empatou outra, tá lá embaixo, vai cair, hein? Pode ser que caia. Ou até mesmo antes do campeonato começar, como virou moda ultimamente, principalmente quando envolve o São Paulo, aí é lamentável. Vai me desculpar, eu não surfo essa onda de churume verbal. Eu tô fora disso. Em outras palavras, eu, Renato, tô falando de mim, tá? Eu não subestimo a inteligência do público. Quantas pessoas a gente já não ouviu falando que teriam interesse em investir no São Paulo? O Grupo City, antes de vir ao Bahia, também tentou entrar no São Paulo. O grupo que detém, eu não sei o nome exatamente do grupo, mas o grupo que detém o Mônaco em mais alguns clubes também tentou o São Paulo na época. Antes de tentar entrar no Red Bull lá atrás, isso ainda era a gestão Leco. O Red Bull também chegou a fazer consultas preliminares para o São Paulo. Inclusive, o São Paulo, com o Marco Aurélio Cunha, chegou a colocar o Rodrigo Maia dentro do CT da Barra Funda. Ele chegou a visitar. Ah, Zanqueta, eu nunca vi isso. Cara, só você dar um Google aí que você vai ver. E São Paulinos participaram dos primeiros desenhos do que seriam as SAFs no Brasil. Então, o São Paulo participou e tinha um holofote de algum embrião. E, para quem não se lembra, na entrevista de apresentação do Daniel Alves no São Paulo, que foi uma que movimentou todo mundo no clube. Tem uma foto, inclusive, de quem era gestor do São Paulo e quem foi gestor do São Paulo depois. Está todo mundo lá nessa foto. Quando o São Paulo fez a apresentação do Daniel Alves. E na apresentação do Daniel Alves, o Leco, pela primeira vez, falou sobre clube empresa, sobre SAF, etc. Na coletiva de apresentação do Daniel Alves, porque já era uma pretensão, naquele momento, fazer um movimento neste sentido. Então, o Pato também comentou sobre isso, falou, em breve desejo sentar à mesa, falou alguma coisa assim. O Pato, que é casado com a herdeira, uma das herdeiras do falecido Silvio Santos, do Grupo SBT, além do Pato ser um cara que tem, o Pato tem uma fortuna estimada em mais de bilhão. Ah, mas ele nem ganhou tanto dinheiro assim no futebol. O Pato sempre soube cuidar bem do seu patrimônio, sempre teve uma imagem muito forte no mundo do futebol, investe, sempre teve uma. Depois que ele acordou, vamos chamar assim, daquele momento deslumbre, daquele momento sou popstar, tô vivendo uma vida de romances, etc. Ele começou a administrar melhor a carreira dele, depois encaminhou melhor as coisas, jogou na China. Então, assim, a gente sabe que o cara, se administrar bem a vida dele, se ele tiver cabeça, ele consegue juntar grana. Claro que o Pato sozinho não tem condição nenhuma de comprar o São Paulo, é mais ou menos o caso do Diego Fernandes, que também não tem bala para comprar, não tem nada, ele só pode no máximo fazer a intermediação. No caso do Pato, ele até tem dinheiro, mas não para comprar sozinho, poderia participar de um grupo, como o próprio Justus já falou. Se o São Paulo abrisse SAF e quisesse abrir no mercado, eu próprio correria atrás de montar um pool de investimento no São Paulo. Ah, Zanqueta, nunca tinha ouvido nada disso que você está falando. Sim, são notícias que saem separadamente e às vezes a gente vai e faz essa junção aqui. Então, estou dando essa pincelada para vocês porque está na capa e eu gosto sempre de tocar nesse tema e não gosto que essa chama morra, sim, porque eu acho que SAF é a única solução para São Paulo. Esse sistema associativo, fudido e que só privilegia conselheiros e a perpetuação de um núcleo muito pequeno de pessoas gerindo São Paulo, não funciona, eu já falo isso desde o terceiro mandato do Juvenal, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, a gente sempre fala sobre essas coisas, inclusive em 2022, quando o próprio Casares me comentou sobre esse interesse do City e dessa coisa do Mônaco, etc., eu fiquei animadíssimo na época, mas internamente ninguém, nem o Casares fez isso, nem outras pessoas, ninguém tinha boa vontade para fazer transformar o São Paulo numa SAF. Só foi começar realmente um certo movimento quando a coisa financeira do São Paulo degringolou e o São Paulo já estava estrangulado
Esse ano você não vê o movimento de ninguém. E é uma crítica de alguma forma, mas assim, é óbvio que o marxismo vai levantar essa bandeira neste tampão, nessa lacuna de mandato, mas nem ele, nem ninguém ali dentro se manifesta com bandeiras de que vamos transformar em SAF. Vocês viram essa semana o quanto foi levantadas bandeiras, protestos, milhares de coisas com relação à camisa. Ah, camisa, meu Deus, isso, aquilo, um drama, mas com relação à profissionalização e à SAF, veja quantos levantaram a bandeira para falar alguma coisa nesse sentido, né? Não levantaram. Então, seguindo em frente aqui na nossa pauta, para a gente sair disso um pouquinho, vou aqui comentar com vocês sobre os nossos demais assuntos. Muita gente chegou para mim e falou o seguinte: Zanqueta, o Cauli. O Cauli estava no Bahia, era um jogador que foi muito bom em 2023, foi um dos melhores do Brasil. Em 2024, apesar dele não ter feito campanhas deslumbrantes, ele também foi muito bem em números. O que aconteceu de 2023 e 2024 para esse 2025 dele não funcionar mais tanto com o Rogério Ceni, que te faz ficar feliz com a contratação do Cauli? Bom, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples, tá? Quem acompanha mais futebol, ou principalmente quem conhece o jeito do Rogério Ceni de montar as equipes, sabe que o Ceni ele é inquieto. Ele não monta treinos repetidos. Ele gosta de ter muitas variações táticas, então ele mexe bastante no time. Ele alterna bastante o jeito de jogar. E em 2023, o Cauli tinha uma função específica no time, em que ele era mais meia, tá? Ele girava muito, ele transitava muito no setor ofensivo, mas ele era mais meia do que vindo de trás do que propriamente um jogador ofensivo que vinha dos flancos ou que vinha do centro de ataque fazendo um falso 9. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2024, quando o Ceni pôde contratar mais jogadores, quando o Ceni tinha mais recursos para montar um time e comprou jogadores e atletas, ele montou um time em que ele colocou o Everton Ribeiro para fazer mais a função que o Cauli fazia e mudou um pouco o jeito do Cauli jogar. Com isso, o Cauli ficou mais sacrificado do ponto de vista da parte interna de campo e do que estava antes, e ele passou a ter que jogar mais para o time do que jogar mais naquela zona de que de que ele desempenha melhor o futebol dele. Ah, Zanqueto, mas e aí? O Crespo vai montar um sistema para o Cauli jogar então? Não é isso que eu estou falando. Presta atenção bem para você entender. No São Paulo, a gente tem muito bem definido um sistema de jogo do Hernan Crespo. Você sabe disso. O Caleri, ele não vai jogar aberto pela ponta direita. O Luciano, o próprio Crespo fala, ele joga de segundo atacante. Ele não vai vir jogar como meia buscando bola entre zagueiro. Ele não vai fazer isso. O que o Crespo faz muito bem delimitado, e o Caleri tem isso, e que está crescendo, e o Caleri está dando muito certo, é que o Caleri ele fica mais isolado na frente e ele fica livre no campo de ataque para receber as bolas. Como o Cauli jogava no Bahia? O Cauli estava jogando fazendo esta função que, por exemplo, o Rian Francisco fazia com o Zubeldia, por exemplo, em que ele tinha que ficar se matando, brigando com o zagueiro e não funcionava. E a gente sabia disso. O Rian Francisco tinha que ficar. Ele não tinha esse perfil, essa característica de ficar enfiado no meio do zagueiro, matando, brigando pela bola enquanto o time se ajustava. O Caleri funcionava bem fazendo isso, o André Silva tentava de alguma forma, e isso na época dos Beldia. Quando o Crespo chegou, vocês podem ver, o André Silva voltou a crescer o futebol dele, o Luciano cresceu o futebol dele, porque o Luciano passou até bem determinado uma função de segundo atacante, e o André Silva passou a ter uma função mais de centroavante especificamente ali, e ele tinha alguma mobilidade, apesar de não fazer o pivô tão bem. Isso cresceu o futebol dos jogadores de ataque do São Paulo naquele período, porque o Zubeldia tinha uma outra característica de montar o time. Por que você está dando exemplo do Zubeldia? Porque quando você muda o jeito de jogar e a característica do jogador, mesmo que às vezes seja o mesmo time, os mesmos jogadores, você tem um downgrade de funcionamento no atleta. O Cauli falando com o São Paulo e as conversas que ele teve com o São Paulo, com o Crespo, etc., o Cauli não vai ser falso 9, gente. Ele não vai fazer essa função que ele está fazendo no Bahia.
Por vezes, o Cauli tinha que vir aberto de fora para dentro, para fazer o movimento aberto pela ponta e centralizar depois, fazendo esse movimento de facão que acontecia muitas vezes, porque o Ceni pede esta mobilidade para os seus jogadores. No caso do Hernan Crespo, ele vai ter uma função muito bem delimitada, que é o que ele gosta de fazer. Ele pode fazer a função do Marcos Antônio, de vir de trás para frente, construindo a jogada entre os volantes, como ele pode jogar como um segundo atacante, inclusive no lugar do Luciano, que pode ficar mais solto transitando no campo de ataque, sem ter que ficar entre a linha de zaga, que era uma das coisas que estava acontecendo no Bahia. O Rogério Ceni fez um esquema para ele poder se destacar e para ele poder dar certo, mas ele passou a ter um sistema em que ele dependia muito dos seus pontos e ele avançava muito com o seu time. Então, como ele tinha jogadores que vinham de trás conduzindo a bola, como o Jean Lucas, por exemplo, que foi uma das contratações mais caras que o Bahia fez e que tinha para fazer isso. Como o Everton Ribeiro era o jogador que tinha essa facilidade, essa não obrigatoriedade de ter que se matar pelo time todo. O Cauli passou a ter que se matar com relação ao time todo. Isso acabou quebrando um pouco aquele encanto do jogador que se destacou tanto em 2023 e fez tantos gols e assistências em 2024 nesse ano de 2025, porque mudou o jeito de jogar do Bahia, mudou a característica do time do Ceni e o time passou a ser diferente. Porque o São Paulo, se cair pro Red Bull Bragantino, não é muito aceitável pelo peso da camisa, né? Red Bull Bragantino, nós pegamos o pior time do começo do mata-mata, mas o São Paulo não pode perder pro Bragantino pelo peso da camisa. Então, mas tá muito interessante. O Crespo, sempre que pode, coloca o Pedrinho Ferreira, que é um jogador que tem muito a corresponder, né? Principalmente tecnicamente falando, né? Porque é um cara que ele tem que ser muito valorizado ainda, mas que nós estamos esperando um futebol que todo mundo sabe que ele tem. Então, acho que pra mim isso também é ponto positivo, porque Pedro Ferreira vem entrando e a transição pro profissional que a gente tanto fala está sendo feita em relação ao Pedro Ferreira. Então, os dias, né, envolvendo Pedro Ferreira amanhã depois são melhores possíveis. Galera, vocês estão preparados para mais uma notícia? Só que assim, aqui é estarrecedora, tá no bom sentido. Ela é, sim, muito maravilhosa. Marcos Antônio renovado, fechado com o São Paulo até 2030. São Paulo não teve o que fazer, teve que dar um grande aumento salarial pro Marcos Antônio por conta... Agora o São Paulo tá no jogo do mercado, né? São Paulo teve que dar um grande aumento pro Marcos Antônio por conta dos interesses dos outros times dele. Então, não adiantaria, para segurar o cara, você teria que ter uma valorização salarial, porque não é brincadeira o assédio em cima do Marcos Antônio pela forma como ele é craque. Então o São Paulo acerta demais fechando esse negócio. São Paulo renova, né? Estende o vínculo, fecha um novo acordo, fecha um novo contrato com o Marcos Antônio até 2030, com um grande aumento salarial. E com uma multa, te digo, qual que é a multa do Marcos Antônio? Vocês estão sentados? Quem estiver sentado, continua. Quem estiver em pé, presta atenção aí. Marcos Antônio tem uma multa agora de 100 milhões de euros pelo São Paulo. É isso. Uma multa de segurança, né? Uma multa de segurança impressionante. E pelo que nós estamos vendo aqui, o Marcos Antônio é um cara que pode... muito provavelmente a diretoria tá armando um plano pra vendê-lo. Não porque... É porque não é vender o Marcos Antônio, não é se livrar. É porque muito provavelmente não conseguirá segurar. Tô falando isso direto aqui também. Muito provavelmente o São Paulo não consiga segurar o Marcos Antônio por essa bola. E não falo só de Flamengo, não. O Flamengo é um dos grandes interessados pra comprar, mas tem vários outros clubes da Europa. Então, dá pra perceber que o São Paulo conseguirá vender o Marcos Antônio por pelo menos... Eu tô imaginando, tá? Com o que a gente já vê de proposta que o São Paulo negou pra vender o Marcos Antônio, pra negociar. Eu estou imaginando que o São Paulo negocie o Marcos Antônio futuramente por 150, 180 milhões de reais aproximadamente. Pelo nível da multa que coloca e pelas propostas que o São Paulo recentemente negou pelo Marcos Antônio, não quis nem conversar. Então isso é muito bacana. Nós temos mais um jogador de super elite no time, um cara que foi muito valorizado nos últimos 2 meses, né? Mais ou menos, né? Nos últimos 2 meses pra cá foi super valorizado e isso é muito importante. Tem que conseguir. É claro que o Marcos Antônio ele é um jogador muito único e muito craque, mas tem que tentar, tem que conseguir fazer isso com a maioria dos jogadores do São Paulo Futebol Clube, né? E tem o Cauli, galera, chegando
Muitos torcedores estão falando, inclusive pra mim isso, e é bem coerente mesmo, que a chegada do Cauli pode ser preparando o São Paulo pra perder o Marcos Antônio, né? Cauli, ele é um segundo volante, um meia atacante, eu gosto dele mais de meia atacante, mas ele, claro, né, ele é um segundo volante também, o Rogério Ceni fala muito sobre isso, que ele é um 8, né? E é verdade, a chegada do Cauli, que pra mim é um baita de um jogador, é um excelente jogador, precisa ver se ele vai virar no São Paulo, né? Tem toda uma questão de contexto, né, que a gente já vê, a contratação pra mim é um acerto gigantesco do Cauli, porque ele joga demais, ele joga muito mesmo, ele tem muita qualidade. Mas tem que ver se vai dar certo na questão do encaixe, né? Vamos torcer muito pra isso. O Crespo tem uma dor de cabeça muito boa em relação ao nível de jogadores que o São Paulo tem agora, né? Tem o André Silva voltando. Nós temos um ataque encaixado com Lucas, Luciano e Caleri, e tem o André Silva voltando. Então o São Paulo, ele fica com um elenco muito forte, um elenco muito rico. Na ausência do Marcos Antônio ou do Danielzinho, pode jogar o Cauli, que é um outro baita de um jogador. Precisa me entender também. Te digo, mas o Cauli vai ser banco? Não sei. Acho que hoje ele chega como banco, mas pode ser que ele vire titular pelo futebol que ele tem. Mas uma coisa que nós não podemos descartar, que é muito válida, é que o Cauli pode ter sido planejado, o São Paulo pode ter contratado o Cauli se resguardando de futuramente perder o Marcos Antônio e o Danielzinho. Que quando a Europa chegar pra pegar esses caras aí, não é brincadeira não, porque são dois craques, são dois jogadores assim impressionantes de bola. Então o Cauli pode culminar um pouco em relação a isso, né? A suprir a ausência de um jogador que nós não podemos perder. Eu espero que não saiam agora. São Paulo precisa ficar pelo menos de 6 a 8 meses com esse Marcos Antônio e com o Danielzinho. Precisamos tentar um título bom, né? Um bom encaminhamento no Campeonato Brasileiro, porque agora dá com esses jogadores fenomenais que tem o São Paulo. Então a situação do Cauli fica nisso aí. Chega, vai ser titular, não vai? Tem bola pra isso? Tem bola, muita bola pra ser titular de São Paulo, mas como é que vai ficar? Vai jogar mais avançado? Vai jogar de segundo volante? Vai jogar no lugar do Bobadilla, que não tá correspondendo? Tem todas essas questões envolvendo o Cauli que eu vou sempre trazendo aqui. Galera, Pablo Maia é uma queda gigantesca de rendimento, né? Eu tô muito triste pelo que tá acontecendo com o Pablo Maia, porque eu gosto muito. Pablo Maia e Bobadilla, que são os terceiros ali imediatos da posição, não estão correspondendo da forma como nós esperávamos também, né? Eu gosto muito dos dois jogadores. O Bobadilla, ele é um cara meio estabanado, né? Meio atrapalhado. Às vezes mostra ter uma qualidade, né? Às vezes cabeceia, ou ele tem um chute muito forte que ele explora bastante, mas a gente vê um posicionamento muito abaixo, né? A se comparar com o Marcos Antônio e com o Danielzinho, um posicionamento, um desempenho, um rendimento muito abaixo desses caras, e tá ficando gritante. O Pablo Maia, quando entra, e o Bobadilla, ele é um cara com características mais de maior avanço do que defesa. Então a gente fica meio atrás, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quem marca nesse time, porque a gente vê o sistema defensivo do Crespo ainda muito defasado. Quando entra o Pablo Maia ele é um cara que ele pode ser a figura do primeiro volante, só que o Pablo Maia tá muito mal em Pablo Maia. Tá muito mal no São Paulo, e eu adoro o Pablo Maia. Queria eu que o Pablo Maia estivesse jogando aquela bola que jogou em 2023, pra começo de 2024, pra poder segurar a onda, a barra do Danielzinho e do Marcos Antônio poderem ficarem mais soltos, né? Mas o Pablo Maia não está jogando muito bem. O que faz o São Paulo precisar de um segundo volante? Será que não ficaria muito aberto jogar com... Porque poderia entrar o Cauli no lugar do Bobadilla. Cauli, Marcos Antônio e Danielzinho. Mas nós temos uma impressão que ficaria o mesmo problema, uma vez que nós não estamos mais jogando com 3 zagueiros, precisaria de um primeiro volante, um volantão de contenção, um volantão pra dar uma carga maior. Só que nós temos um outro cara da base, além de Negruti, Jordan, que também podem jogar ali, nós temos o Matheus Ferreira, que é um primeiro volante também. Tem muitos que entendem ele como segundo volante, eu entendo já como primeiro volante. Pra mim ele é um cara de primeiro volante também. Porque na base, ainda o jogador ele está em formação, ele está em definição, né? Não tem muitos jogadores já têm certeza da posição, mas o Matheus Ferreira, pra mim, ele é um primeiro volante sim. É um cara muito promissor, muito forte, com muita qualidade, que já pode. Daí ele já vai jogar no profissional do Crespo, o Crespo já falou isso, mas ele já pode agora ter uma carga, começar a fazer essa transição profissional, porque parece sim ser um jogador pronto também, um jogador de muito vigor físico, com uma marcação muito forte, e ele é um dos primeiros volantes. Dá pra tentar ele nessa composição. Tudo bem, o Crespo falou que vai colocar antes, né? O Crespo vazou reforços antes, né? Como Negruti, Jordan, que iriam ser utilizados, porque o Crespo precisa se resguardar pra qualquer coisa que for acontecer com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. E aqui eu não falo só de venda, só de saída do time, não. Qualquer coisa, suspensão, lesão, poupar o cara, né? Resguardar um cara pra um jogo, né? Quando tiver com possíveis desgastes físicos. Mas nós temos esse Matheus Ferreira pedindo passagem agora. Primeiro volante, pra mim, muito bom, de muita qualidade, que vale muito o teste, porque pode ser uma das peças que falta no São Paulo, no meio de campo, uma vez que o Bobadilla não está jogando o que já jogou no São Paulo, Pablo Maia também não, poderia dar uma testada nesse Matheus Ferreira, garoto da base pedindo passagem, e poderia ter um encaixe perfeito com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Mas, vamos ver como